Esse vídeo, na verdade, deveria ter saído no Dia do Trabalhador, portanto, 2 semanas atrás, mas só aconteceu de ele ter aparecido na minha lista de recomendações na semana passada. Então, como o assunto me interessa, e eu acho que ele traz muitas reflexões importantes para os nossos tempos, eu vou publicá-lo mesmo assim. Apesar de ele ter sofrido um deslocamento com relação à oportunidade adequada, que deveria ser o 1º de maio. Mas é muito interessante ver como essas questões do trabalho se refletem na nossa sociedade hoje e de que modo nós podemos, talvez, refletir um pouco sobre como o mundo do trabalho tem mudado. E eu acho que esse vídeo não perdeu a sua conveniência e a sua oportunidade, sobretudo pelo fato de nós estarmos no meio do debate candente sobre a redução da jornada de trabalho no âmbito da chamada escala 6 por 1, que está em vias de ser abolida, e nós caminhamos agora para a redução de 44 para 40 horas de trabalho. Eu estava assistindo a um vídeo da televisão suíça sobre o fechamento de uma fábrica numa cidade chamada Goldach. A data do programa é 1975. A primeira parte é 1975, a segunda é 1976. Em 1975, nós acompanhamos o processo de liquidação da empresa, o momento em que é anunciada a dissolução da sociedade e os trabalhadores vão vivendo ali os últimos dias. E o programa acompanha vários empregados em condições as mais diversas e conversa um pouco com eles sobre a experiência da falência, a experiência de não trabalhar mais em um lugar, a experiência de você sair de uma empresa na qual você trabalhou por 15, 20 anos. E essas pessoas testemunham uma incerteza enorme com relação ao futuro, testemunham uma dificuldade material, porque contavam com aquele emprego. Alguns tinham naquele emprego a razão do seu visto de trabalho, porque eram estrangeiras e precisariam regressar ao seu país de origem. Algumas pessoas também viviam um momento sem perspectivas, porque já eram de uma idade avançada, de modo que não encontrariam outro trabalho que as aceitasse, porque já estavam próximas da aposentadoria. Outros, por serem muito qualificados, também enfrentariam dificuldades no mercado de trabalho. E essas pessoas, ao longo do processo de dissolução e também depois, acabaram relatando um pouco como foi essa experiência. Para todos foi uma experiência difícil. Eu creio que não houve no programa nenhuma experiência que tenha sido 100% maravilhosa, que ela é impossível num processo de dissolução, de quebra. Não há, de fato, beneficiados, é um processo doloroso para todo mundo, desde o presidente da empresa até os funcionários que trabalham na limpeza, que trabalham na organização. Todos eles experimentam uma dor enorme, é claro que em níveis diferentes, e para alguns essa dor representa o encerramento de um ciclo e entrada em um período difícil da vida. Para outras pessoas é uma experiência que serve como uma transformação e que obriga a transições de carreira, obriga a renovação de rota, a retificação de caminhos, e serve também como estímulo para perseguir os seus sonhos. Essa experiência foi divisor de águas e muitas pessoas conseguiram sim. Na segunda parte do programa você vê que elas conseguiram se realocar no mercado. Elas tiveram uma experiência extremamente difícil, mas no final conseguiram sim encontrar um emprego. Muitas foram até ajudadas pela própria empresa que buscou a realocação desses profissionais. Mas a entrevista, na verdade, o programa se encerra de uma forma melancólica, porque eles entrevistam um senhor que não conseguiu emprego e que estava ainda vivendo com seguro-desemprego. E ele se sentia extremamente triste, frustrado, e ele atribuía a culpa da dissolução da empresa à conjuntura econômica, ao sistema econômico no qual nós vivemos. E hoje em dia é curioso porque uma parcela muito pequena da população experimenta essa sensação de passar 15 anos em uma empresa. O que, aliás, é muito raro, porque à medida que o trabalhador ele passa mais tempo na empresa, ele se torna um passivo muito grande. Então, as empresas reclamam na internet que os trabalhadores passam pouco tempo, mas se você trabalha de carteira assinada em uma empresa,
quanto mais tempo você passa, mais você se torna um passivo do ponto de vista financeiro, porque quando você for demitido, a sua verba rescisória, suas verbas rescisórias serão consideráveis, expressivas. Então é uma situação curiosa, porque a empresa quer que o trabalhador fique um determinado tempo, mas ele não pode ficar tempo demais, porque se ele permanece naquela posição de trabalhador seletista, ele se torna um ônus, ele se torna alguém indesejado, exatamente pelo preço que existe na contratação. A partir disso, talvez nós devêssemos mudar a legislação? Eu não sei. Eu acho que esses debates sobre legislação trabalhista também, na verdade, são sempre muito enviesados. As pessoas às vezes trazem testemunhos para dizer que a lei deve mudar neste ou naquele sentido, ignorando que aquelas pessoas não têm noção dos impactos que uma mudança na legislação provoca na vida delas e na vida também de toda a sociedade. São palavras que não têm quase nenhum valor, na medida em que elas refletem uma impressão que não é baseada em dados, não é baseada em fatos, não é baseada em nenhum tipo de demonstração. É simplesmente um sentimento da pessoa que corresponde ao desejo dela naquele momento, mas que, em perspectiva, se você olhar em 10, 20 anos, talvez a opinião daquela pessoa vai mudar, porque você não trabalha com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com o mesmo desejo aos 20 e aos 40 anos, aos 40 e aos 60 anos, aos 60 e aos 70 anos. Existe uma queda constante da vontade, do ímpeto de trabalhar, e existe um decaimento das forças corporais que também exerce um papel não desprezível no dia a dia do trabalho. E nós vemos que cada vez mais as pessoas trabalham mais e trabalham mais em cargos que são penosos e se submetem a rotinas que são rotinas extremamente cansativas, laboriosas. E nós vemos que esse movimento da escala 6x1 ganhou muita força também pelo fato dessas pessoas trabalharem em condições que são extremamente difíceis. E ganhou força também por uma questão conjuntural de que o próprio governo acabou abraçando essa causa muito como uma forma de se promover politicamente, já que ser contra as classes por uma pauta extremamente positiva e que conversa com um setor do qual os partidos de esquerda andavam distantes. Então foi um movimento que ganhou força um pouco por acaso, já existia há muito tempo, que eu me lembre, esse movimento pelo fim da escala 6x1 data de antes mesmo da pandemia, um movimento bem antigo, na verdade, mas que ganhou força graças a um acidente da sorte que culminou na queda de popularidade do governo Lula, culminou na alta rejeição do governo, em popularidade, de travamento de determinadas reformas. Isso conduziu ao encampamento dessa pauta pela esquerda. Então, é um movimento que ganha os holofotes aqui no Brasil. É um debate que, na minha opinião, precisa ser enfrentado em algum momento. Eu não acho que seja equivocado você discutir redução de jornada de trabalho, porque é um tema que, de fato, pauta o debate ao redor do mundo. Nós vemos que as legislações de outros países caminham no sentido de reduzir a jornada, no sentido de proporcionar ao trabalhador mais tempo livre, até como uma forma também de movimentar a economia. Mas, por outro lado, me parece que o fim da escala 6x1 talvez possa resultar na vitória de Pirro, porque nós vemos hoje uma crescente redução do número de cargos de trabalho com carteira assinada, cargos de trabalho regidos pela CLT. Então, na verdade, o setor de pessoas que vai ser abrangido pela redução da jornada vai ser mais curto do que as pessoas imaginam. Evidentemente que trabalhadores sem tanta instrução, trabalhadores mais simples, vão ser beneficiados sim pelo fim da escala 6x1, e principalmente pessoas que trabalham para grandes redes vão experimentar um alívio e uma melhora significativa nas suas vidas. Eu acho que nesse ponto, o fim da escala 6x1 é extremamente meritório. O que me parece perigoso, na verdade, é que o que acaba acontecendo é uma substituição desses trabalhadores por outros trabalhadores que talvez aceitem trabalhar em condições piores. Um esvaziamento, mais do que vem acontecendo, da legislação trabalhista. Que é um fenômeno, aliás, ao qual muita gente na esquerda não tem prestado atenção.
mas há, desde muito tempo, um esvaziamento da legislação trabalhista e da competência da Justiça do Trabalho. Se isso é bom ou se isso é ruim é outro debate. Mas esse esvaziamento existe e é um movimento que causa, em grande medida, esse declínio da legislação trabalhista e dos direitos trabalhistas também. Embora eles existam, embora eles constem do texto constitucional, eles não têm, de fato, uma efetividade, porque as pessoas que empregam, elas encontram uma forma de não obedecer esses direitos, ou encontram uma forma, às vezes, de não submeter essa legislação. É claro que se o trabalhador ele tem livre-arbítrio de aceitar isso, me parece que, de certo modo, nós deveríamos, talvez, em certas situações, sim, consentir que não haja essa aplicação. Mas é um debate difícil porque a CLT, a Constituição, dizem que as normas do direito do trabalho são de ordem pública. Então elas não são afastáveis pela vontade das partes. Você vê, portanto, uma pressão por parte dos empregadores, você vê uma aceitação por parte dos empregados, que de fato às vezes não tem uma condição de resistir ou de aceitar outro posto de trabalho. E essas normas que nasceram com o propósito de beneficiar, elas acabam sendo inócuas. E talvez esse seja o destino do fim da escala 6 por 1. Eu acho que, de fato, nós precisamos ter um certo cuidado para que isso não aconteça, né, com o fim da escala 6 por 1. Mas me parece que, sim, é um debate válido. Eu acho que, de fato, nós precisamos trabalhar para que a jornada se reduza sempre e trabalhar para que a produtividade aumente. São obviedades, mas às vezes nós precisamos dizê-las. E há sim efeitos positivos do fim dessa escala. Me parece que, de fato, nós poderíamos talvez dar esse passo. Por outro lado, a realidade hoje é uma realidade muito diferente daquele mundo que a CLT pensou. Eu não diria isso para dizer que é um diploma provavelmente atrasado, mas existem questões conjunturais que provocam uma volatilidade do mercado, uma dissolução muito rápida das empresas, uma tendência a um turnover, a uma mudança de mão de obra muito rápida, muito dinâmica. Então as pessoas não permanecem muito tempo no mesmo trabalho. Você não tem aquela formação de um grupo, formação de ambiente, de uma cidade, formação de uma comunidade em torno do trabalho. Você tem uma fragmentação, uma plataformização, para usar a expressão até que os alunos do professor Ricardo Antunes usam, uma plataformização, um trabalho que é cada vez mais atomizado, uma relação que é entre o trabalhador, por aplicativo a plataforma, que é entre o trabalhador e o seu responsável, o seu superior hierárquico, sem aquela noção de comunidade, sem aquela formação de uma classe proletária, digamos assim. E isso tem efeitos muito relevantes, porque hoje nós temos a vivência desse fenômeno de uma forma mais isolada e talvez mais pesada do que a época em que esse documentário foi gravado. Porque naquela época, pelo menos, havia uma formação de uma comunidade e talvez até uma rede de apoio que poderia se estruturar. Hoje, há um abandono do trabalhador à própria sorte, há uma ausência de comunidade que possa ajudar aquela pessoa, e hoje há um sofrimento que é vivido sempre de forma mais solitária. E isso não é só algo exclusivo da área do trabalho, mas se estende a outros setores. O sofrimento hoje é vivido de forma mais solitária do que antes, e me parece que talvez o grande tema das próximas décadas, eu diria tanto da esquerda quanto da direita, seja a formação de novas comunidades, de novas redes, e de que forma a constituição dessas redes, dessas comunidades pode mudar o cenário social. Não vou falar só o cenário político, porque seria um grande reducionismo. Como essa formação, essa constituição, essas instituições podem mudar o cenário social do nosso tempo. E isso em todas as áreas. Me parece que esse renascimento tem a possibilidade de trazer muitas mudanças no cenário político. E a internet tem, sim, esse potencial, não só de desagregar, mas um potencial de unir também. E talvez encontrar esse potencial de união da internet seja o grande desafio
do nosso tempo. De que forma a internet pode servir como uma aproximação, como um fator que reforça esse sentimento de família global, esse sentimento de comunidade, de terra-pátria, para usar os termos do Edgar Morin, um autor tão caro a este canal. De que forma nós podemos viver esses problemas da aldeia global e de que forma também nós podemos nos organizar para resolvê-los. Essa é a grande questão, ao mesmo tempo que os fatores de subsistência, os fatores da vida ordinária nos obrigam a perseguir os nossos sonhos, a buscar o nosso sustento. Então, obedecer a esse duplo imperativo, a esse imperativo de formação de indivíduo e de participação, é o grande desafio da nossa época, na dimensão do trabalho, já que o tema desse vídeo é, de fato, o mundo laboral. Mas me parece que a tendência, de fato, citando o Pontes Miranda no Anarquismo, Comunismo e Socialismo, é essa diminuição do poder do quanto despótico, essa liberdade do trabalhador, essa disponibilização do tempo que precisa, para ser concretizada, de um grande esforço. E talvez esse grande esforço venha exatamente dessa tendência da aldeia global e das experiências também de gestão. Embora essas experiências de gestão compartilhada, de autogestão, sejam sempre vistas com muita desconfiança e enfrentem muitas dificuldades na prática, porque os trabalhadores não têm formação executiva, muitas vezes não compreendem esse mundo tão complicado dos C-levels. Talvez essa gestão compartilhada ela pareça uma boa solução em tese, mas ela traz consigo muitos problemas. Mas eu acredito que uma representação dos trabalhadores dentro da administração das empresas não seria uma ideia tão ruim na prática. Parece que é algo que a própria lei brasileira estimula, na verdade, não determina, mas estimula que haja essa representação, que haja uma participação, mas a realidade hoje é tão pulverizada, a realidade hoje é tão atomizada com microempreendedores individuais, com microempresas, é uma realidade tão fragmentada que essa visão dos grandes conglomerados, ela hoje não funciona mais tanto. Embora existam grandes conglomerados hoje, mas eles são tão grandes que esmagam os outros e se tornam eles próprios impenetráveis. Hoje, aquela massa que talvez precisasse aplicar a CLT, que sofre com esses efeitos, ela é oprimida tanto pela exploração, quanto, quando ela decide empreender, pela carga tributária do Estado. Então você vive preso a esse dilema, do qual ambas as soluções são extremamente prejudiciais e resultam em uma experiência difícil para o trabalhador. De toda forma, me parece que o fenômeno de uma falência, o fenômeno de um fechamento, na verdade, que não se tratou de falência no caso, foi uma decisão de liquidação. Essa experiência da retirada de uma sociedade de um determinado lugar, de uma determinada comunidade, ela provoca um desequilíbrio muito grande na população e ela causa, assim, grandes mudanças, quase nunca positivas, na maior parte das vezes negativas, e de fato nós precisamos nos preocupar com isso, porque hoje essas mudanças elas não são perceptíveis. No caso de uma fábrica que sai de uma cidade é um fenômeno perceptível, tangível, mas a morte de um determinado mercado, ela hoje é vivida de uma forma mais abstrata. As pessoas que estão na mesma situação, elas nem sequer se conhecem, nem sequer podem estabelecer entre si uma relação de amizade, uma relação de solidariedade que lhes permitisse encontrar uma saída. Hoje esses fenômenos são mais pulverizados, são mais sutis, mas nem por isso eles são menos perniciosos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, é claro. A maior parte das pessoas que assistem aos meus vídeos não é inscrita. Se você quiser nos dar essa honra de pertencer à nossa comunidade, por favor, clique no botão de se inscrever e também ative o sininho para receber as notificações. Dê o hype, se essa opção aparecer para você,
E é claro, se quiser ajudar o nosso trabalho, clique no Live Pix aqui na descrição do vídeo. Até a próxima.